Mensagem de 21 de setembro de 2015. O Senhor nos abençoou com uma noite bonita de ensino para nos ajudar a reconhecer os nossos adversários. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm escrito para nós, é encorajador, e todos vocês que têm orado por nós. Nós realmente apreciamos isso. Suas orações foram sentidas e muito apreciadas. O Senhor fará voltar muitas e muitas bênçãos para vocês por causa de sua bondade para conosco. Obrigada. Hoje à noite eu queria sentar-me sob a árvore novamente com os grilos. Sob a árvore eu senti tanta tristeza e eu disse: por favor, Senhor, compartilhe seus sentimentos comigo. O que você tem a dizer para o rebanho que segue após ti, Senhor? E ele disse: o quanto eu os aprecio. Este mundo é frio, tão frio e indiferente, especialmente no seu país. Encontrar os braços quentes da minha noiva me esperando é um prêmio incomparável. Enquanto eu estava esperando por um tempo para ouvi-lo, perguntei a Ezequiel se era o Senhor. Ele orou e obteve a confirmação de que era o Senhor. Mas Jesus não perdeu a chance. Ele disse: o quê? Você não conhece a minha voz ainda? Por que você esperou até Ezequiel se levantar de sua soneca antes que você começasse a falar comigo? Jesus. Isto é serem os dois um só. Um está diante de mim em petição e o outro escreve. Vocês precisam um do outro. Bem-aventurados vocês por terem essa relação. Dou todo o crédito a ti, Senhor. Sim, bem, você esperou por minha escolha. Desejo que todos façam isso. Obrigada, Senhor. Nunca serei capaz de agradecer a você suficientemente. Basta cuidar bem dele, como eu sei que você faz. Isso diz tudo. Sim, sob a árvore você estava sentindo minha tristeza sobre o estado das almas que se recusam a responder a mim. Eu estou a chamar todo dia, e nada, nem mesmo um gemido, apenas morte sobre morte. Almas que estão mortas são como pedras frias e indiferentes me pesando para baixo. É por isso que o tremor precisa vir. Zonas de conforto precisam ser quebradas. Aqueles incrustados com o mundo precisam ser descascados. Ah, se eu pudesse fazer de outra forma! Eu preferiria muito mais. Mas outras maneiras são muito leves e eu não obtenho a sua atenção. Então eu disse: e sobre a doença, Senhor? E Jesus me respondeu: sim, isso sempre provoca uma resposta, mas assim que eles ficam melhores, eles se esquecem de mim novamente. Você nunca vai realmente entender quanta alegria as almas neste canal podem me trazer. É difícil de entender como uma criatura poderia trazer-me tanta alegria, mas eles fazem. Eu sou tão grato que eu estou respondendo a muitas das suas orações e preparando-os para maiores graças. Sim, meu espírito se move sobre as águas turbulentas de suas famílias e começa a agitar os mortos de volta à vida, e eles vão elevar os seus olhos para os montes, de onde eu venho. Isso está acontecendo lentamente e quase imperceptivelmente, mas o gelo começa a derreter. Não os apressem, queridas noivas. Deixe-me abrir as pétalas da curiosidade e fome para que eles venham a receber o Filho do Homem. Outros em famílias ainda estão bastante endurecidos. Deixe-os para mim. Coloque a confiança em minhas promessas para vocês e deixe-os em minhas mãos capazes. Sozinho, eu entendo os tempos e as estações para que se arrependessem. E eu sou paciente, infinitamente paciente. Então, coloque sua esperança firmemente em mim e deixe-os ir. Não se preocupe, por isso só desperdiça energia, em vez de colocar esses pensamentos em cativeiro
e coloquem a sua confiança em mim. Aqueles que depositam sua confiança em mim jamais serão envergonhados. Quando Jesus estava falando, eu vi um jogo de tabuleiro diante de mim, e haviam grandes moedas de ouro que foram empilhadas diante de nós, e todos nós pegamos nossas moedas e mudamos o tabuleiro para a posição de Jesus. Nós tínhamos nos agarrado às moedas na esperança de um avanço, mais uma vez, e nada aconteceu. Fomos liberando-as em confiança totalmente ao Senhor. E eu disse: Jesus, eu confio em você. Como resultado, isso já não nos atormentava com as possibilidades ruins e resultados. Em vez disso, tudo tinha sido entregue ao Senhor para que ele investisse. E Jesus falou: perversos são os tempos e mais perversos se tornam, mas meu povo precisa saber o que é que está por trás dessa maldade, para não matar o ignorante e deixar o culpado sair livre para a próxima vítima. É tão fácil para você colocar a culpa em outras pessoas quando eles agem mal, tão fácil. É como afirmar o óbvio com alto e assegurada confiança. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, é a ignorância e a fraqueza daqueles que estão sendo usados que lhes permite influenciar você. Se eles soubessem que são espíritos maus, se vissem, se eles entendessem, eles iriam se ligar ao inimigo real e parar de permitir-se ser utilizado. Mas há uma certa liberação de raiva e frustração que é gratificante para aqueles que buscam de outros. Eles próprios têm sido oprimidos e engarrafados por tanto tempo. É realmente um alívio encontrar alguém que possam descontar. Alguém que parece óbvio para eles que eles devem descontar. E meu povo, na sua auto-retidão, acha que deve retaliar. Sim, você sabe que você foi culpada de alguma maneira nisso, Claire. E eu respondi: eu estava agindo inocente, Senhor? Perguntei. E Jesus disse: não, mas você estava pensando nos outros, não em si mesma. Isto é perigoso, meu amor. Sempre, para ser segura, coloque-se no lugar do outro. Além disso, você quase sempre pertence a este lugar quando eu falo com minha noiva, pois eu estou falando com você também. Eu disse: eu sei, Senhor. Obrigada por não me deixar esquecer isso, para que eu não fique mais orgulhosa do que sou. E Jesus respondeu: bem pensado, tenha certeza, eu não vou. Ele sorriu. Não, mas eu não posso enfatizar o suficiente para todos vocês para estarem cientes de que a cada dia atribuições individuais são feitas contra vocês, e o que parecia ser um fio de opressão antes está prestes a tornar-se uma torrente. Pois Satanás coloca mais e mais pessoas contra os cristãos. É por isso que eu quero que vocês sejam conscientes sobre aqueles que culminam, perseguem e rebaixam vocês. E posso te culpar por coisas que você nunca sequer considerou, que eles estão em um aperto com os demônios de ódio, escárnio e desprezo. Com as novas dimensões abrindo, vem uma enxurrada de mal a ser utilizado em várias tarefas. Bem, o que o Senhor está se referindo aqui é sobre a cerne, com as dimensões se abrindo. E Jesus continuou: o que foi uma corrente está prestes a se tornar uma torrente. Posso dizer que eu mesmo permiti para a sua santificação, mas nunca vou permitir que ele os oprima. Quanto mais você crescer em santidade, mais duros serão os testes. Lembre-se, eu estou trazendo-lhe a perfeição, de glória em glória. A glória tem um preço, como você observou na minha paixão. Na verdade, nós sofremos com ele, para que nós também sejamos glorificados com ele. Romanos 8:17. Quando você estiver nas garras do ataque, tente visualizar-se no pátio sendo chicoteado. Clame a mim para defender você. Saiba que o seu adversário não é o pobre escravo do mal que está chicoteando você, mas os demônios por trás dele ou dela. Você vê?
Essas criaturas vis cobiçaram a carne do homem desde a fundação do mundo, mas essas dimensões eram fechadas. Agora que elas foram abertas, o mal que tem queimado no inferno depois de séculos pode finalmente obter acesso à terra, a fim de desabafar e devorar aqueles que são minha imagem. Sim, o seu ódio é contra mim, mas eles são incapazes de tocar-me. Eles atacam minha criação, e especialmente aquelas almas que me amam de todo o coração. Então, a lição é: comece a reconhecer seu adversário. Isso irá mantê-lo fora de pecar contra os fracos e ignorantes. Sim, eles estão a cooperar com o mal, mas por conta própria eles provavelmente teriam passado pela oportunidade de criar problemas para você. É o espinho em seu lado, a flecha envenenada lançada pelos demônios que estão incitando-os e alimentam as chamas do ódio sem causa. Naquele momento, quando ele disse isso, eu, Claire, pensei nos sonhos de Rick Joyner. E Jesus disse: sim, eu dei a ele na esperança de que todos vocês vissem que o seu adversário é real. Esses sonhos são importantes para vocês, minhas noivas. Leia-os e deixe-os as lições irem fundo. Elas vão ser extremamente úteis nos momentos de provação. Há muitas boas lições em seus livros. Eu amo a alegoria, e o contraste entre o bem e o mal é melhor retratado em alegorias. Em seus sonhos, ele fala sobre criaturas desembarcando em uma árvore, vomitando, urinando e defecando nas pessoas. Isto é precisamente o que eu quero dizer, que está alimentando o fogo. Bem, eu venho a ti, minha noiva, com toda a seriedade. Tome essas lições ao coração e prepare-se para reconhecer e lidar com os verdadeiros inimigos. Depois de terem sentido o golpe fatal, vocês podem ministrar para aqueles que foram cativos. Com isso, o Senhor terminou a sua mensagem. E eu só fui procurar sobre Rick Joyner no Google, apenas para ver o que seriam essas revelações. E a série final da busca surgiu. É um profético boletim, número 11, por Rick Joyner, chamado As Hordas do Inferno Estão Marchando. É uma espécie de uma forma abreviada do que os livros contêm. E eu realmente acredito que o Senhor quer que eu compartilhe isso com vocês. Então, sente-se em seus assentos por um minuto e entre em sintonia com isso. É bastante surpreendente. A série Busca Final. Rick Joyner, em fevereiro de 1995. Foi-me dado um sonho em que vi um grande exército do inferno, que tinha sido lançado contra a igreja. 2 dias depois, foi-me dada uma visão em que vi essa horda diabólica novamente, mas com muito mais detalhes. Esta é uma versão abreviada da primeira parte da visão. A segunda parte irá aparecer na próxima edição do The Morning Star Journal. Existem alguns aspectos dessa visão que estavam honestamente repulsivos, mas tenho tentado para compartilhar apenas de maneira o que ouvi. As obras das trevas são repulsivas nos mais profundos sentidos da palavra, e devemos reconhecê-las como tal. Na primeira parte dessa visão, que eu vi o grau em que este mal tem o controle sobre os crentes, como muitos cristãos estão sendo usados pelo inimigo e o que ele vai tomar para libertá-los. Na segunda parte da visão, eu vi uma gloriosa igreja unificada que se levantará como um grande exército na batalha mais cruel e crucial de todos os tempos entre a luz e a escuridão. Esta batalha já está começando com raiva. Sonhos e visões são geralmente metafóricos, e este é definitivamente. Mesmo assim, o que ele representa é real e está acontecendo agora. Foi por essa razão que eu decidi compartilhá-lo nesta forma abreviada, embora possa às vezes parecer incompleto. Se você ouvir a voz do Senhor através dessa visão, não endureçais o vosso coração, revesti-vos de toda a armadura de Deus e se prepare para a batalha. Exército do Mal.
Eu vi um exército demoníaco tão grande que se estendia até onde eu podia ver. Ele foi separado em divisões, com cada um carregando uma bandeira diferente. As divisões principais e mais poderosas eram o orgulho, autojustiça, respeitabilidade, ambição egoísta e julgamento injusto, mas a maior de todas era o ciúme. O líder desse vasto exército era o acusador dos próprios irmãos. Eu sabia que havia muito mais divisões do mal além do meu alcance de visão, mas estes eram a vanguarda desta terrível horda infernal que agora estava sendo lançada contra a igreja. As armas transportadas por essa horda tinham nomes neles. As espadas foram nomeadas intimidação, as lanças foram nomeadas traição e as suas flechas foram nomeadas acusações, fofocas, calúnias e detecção de avarias. Escoteiros e trabalhadores menores de demônios com nomes como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e luxúria foram enviados com antecedência desse exército para se preparar para o ataque principal. Eu sabia no meu coração que a igreja nunca tinha enfrentado nada como isso antes. A principal atribuição desse exército era causar divisão. Ele foi enviado para atacar todos os níveis de relacionamento, igrejas entre si, congregações com seus pastores, maridos e esposas, filhos e pais e até mesmo crianças entre si. Os batedores foram enviados para localizar as aberturas nas igrejas, famílias ou indivíduos que a rejeição, a amargura, luxúria e etc. poderiam explorar e fazer uma brecha maior para as divisões que estavam vindo. A parte mais chocante desta visão era o que esta horda não veio montada em cavalos, mas em cristãos. A maioria deles pareciam bons, vestidos, respeitáveis e tinham a aparência de serem refinados e educados. Estes eram cristãos que se tinham aberto para os poderes das trevas, a tal ponto que o inimigo poderia usá-los, e eles pensariam que estavam sendo usados por Deus. O acusador sabe que uma casa dividida não pode ficar de pé, e esse exército representava sua última tentativa de trazer essa divisão completa para a igreja, que ela iria completamente cair da graça. Os prisioneiros. Arrastando atrás desses prisioneiros, vinha uma vasta multidão de outros cristãos que estavam presos nesse exército. Todos eles foram feridos e eram guardados por pequenos demônios do medo. Parecia haver mais prisioneiros do que haviam demônios no exército. Surpreendentemente, esses prisioneiros ainda tinham uma espada e escudos, mas não os usavam. Foi chocante ver que muitos poderiam ser mantidos em cativeiros por tão poucos desses pequenos demônios do medo. Estes poderiam ter sido facilmente destruídos ou expulsos, e os prisioneiros, se os prisioneiros tivessem acabado por usar suas armas. Acima dos prisioneiros, o céu estava preto com abutres nomeados depressão. Estes iriam pousar nos ombros de um prisioneiro e vomitar em cima dele. O vômito foi a condenação. Quando o vômito bateu sobre um prisioneiro, ele iria se levantar e marchar um pouco mais erguido por um tempo, e em seguida cair no chão, ainda mais fraco do que antes. Mais uma vez eu me perguntava por que os prisioneiros simplesmente não matavam esses abutres com suas espadas, pois poderiam facilmente ter feito. Ocasionalmente, um prisioneiro fraco iria tropeçar e cair. Assim que ele ou ela batesse no chão, os outros prisioneiros começariam a esfaqueá-los com suas espadas, desprezando-os porque tinham caído. Eles então chamariam os abutres para começar a devorar o caído antes mesmo que ele estivesse morto. Enquanto eu olhava, eu percebi que esses prisioneiros que receberam o vômito de condenação eram, na verdade, servos de Deus. Então eu entendi que esses prisioneiros realmente estavam marchando no exército de Deus. É por isso que eles não matavam os pequenos demônios do medo
ou os abutres, porque eles achavam que eram mensageiros de Deus. A escuridão da nuvem de abutres tornou tão difícil esses prisioneiros enxergarem que eles ingenuamente aceitaram tudo o que aconteceu com eles como sendo do Senhor. A única comida para esses prisioneiros foi o vômito dos abutres. Aqueles que se recusavam a comer simplesmente enfraqueciam até que eles caíram. Aqueles que comeram foram reforçados, mas com a força do maligno. Eles então começaram a vomitar sobre os outros. Quando se começou a fazer isso, um demônio que estava à espera de um passeio e seria dado um presente a ele ou a ela iria ser promovido para as divisões da frente. Ainda pior do que o vômito dos abutres era uma gosma repulsiva que os demônios foram urinando e defecando sobre os cristãos que eles montaram. Este lodo era o orgulho, a ambição egoísta e etc., que era a natureza da divisão em parte. No entanto, este lodo fez os cristãos sentirem-se muito melhor do que a condenação, e eles facilmente acreditavam que os demônios eram mensageiros de Deus, e eles realmente pensaram que este lodo era a unção do Espírito Santo. Em seguida, a voz do Senhor veio a mim dizendo: este é o início do último exército do inimigo. Isso é o engano final de Satanás, e seu poder supremo de destruição é liberado quando ele usa cristãos para atacar outros cristãos. Ao longo dos séculos, ele tem usado esse exército, mas nunca ele foi capaz de capturar tantos para serem usados para seus propósitos malignos. Não tenha medo, eu tenho um exército também. Agora você deve ficar e lutar, porque não há mais nenhum lugar para onde se esconder desta guerra. Você deve lutar por meu reino, para a verdade e para aqueles que foram enganados. Amém.